Glória a Deus. Vamos ler a palavra aí? Em São Mateus. Livro de Mateus, vamos lá, ouvintes. Capítulo 7. São Mateus, capítulo 7. Verso 13. Vamos na meditação da palavra. Quem está com a palavra, quem está com a Bíblia Sagrada em suas mãos. É lindo demais ver os crentes com a Bíblia, hein? Bonita a sua fé. Quem não carrega a Bíblia faz vergonha diante de Deus, hein? Na verdade tem vergonha, né? Mas quem carrega a Bíblia, ele mostra que ama Deus e não tem vergonha de Deus. A Bíblia diz, aqui que a Bíblia ensina: aqueles que se envergonham de mim diante do Pai, diante aos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, se você tem vergonha de falar que é crente, tem que tomar cuidado. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor em São Mateus, ouvintes, capítulo de número 7. São Mateus, capítulo 7, verso 13. Os dois caminhos. Quem achou a palavra, diga graças a Deus. Vamos meditar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaço do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Fala assim comigo: tem misericórdia de mim, Senhor. Abra meu entendimento para aprender e ter o discernimento da tua palavra, para saber aonde é a porta estreita e aonde é o caminho apertado. Me dá, Senhor, entendimento e discernimento para saber sobre o caminho largo e a porta larga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar seus assentos, queridos irmãos e irmãs, ouvintes de casa. Preste atenção, que caminho você está entrando? É na porta estreita, no caminho apertado, ou na porta larga, no caminho largo? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus falou: porfiai entrar pela porta estreita. Ele dá um conselho, fala: entrai pela porta estreita. Quantos crentes não gostam de ouvir um conselho? Quantos não gostam de ouvir, glória a Deus, um conselho de um homem consagrado por Deus e de uma mulher consagrada por Deus? E assim a sua ruína é total para aquela pessoa. Da mesma forma, Jesus dando conselho para que o mundo inteiro entrasse pela porta estreita e pelo caminho apertado. Mas poucos, diz a Bíblia, que há de encontrar esse caminho verdadeiro. Então a Bíblia diz que não será muitos que vão conhecer, glória a Deus, vão entrar pelo caminho da salvação. Poucos vão entrar pelo caminho da igreja verdadeira, da porta estreita, do caminho apertado. Glória a Deus, porque mais fácil é o homem, é o caminho largo, mais fácil é a mulher, é o caminho largo, calabassurianda labaia, o caminho de perdição, o caminho de pecado, de derrota. Oh, glória a Deus, esse caminho, a própria carne, ela caminha passos largos para entrar por este caminho, porque o caminho largo agrada tudo que é da carne, mas o caminho estreito é diferente. O caminho estreito sacrifica a carne, como Jesus disse uma certa feita: quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz de cada dia e siga-me. Glória a Deus, este é o caminho estreito. O caminho estreito é negar as coisas do mundo. O caminho estreito é negar a carnalidade. O caminho estreito é negar as concupiscências da carne. O caminho estreito é negar as coisas do mundo e com tudo que o mundo há. Glória a Deus. E este caminho, para aqueles que não têm o Espírito Santo, para ele é difícil entrar por este caminho. Mas quem tem o Espírito Santo tem tudo em sua vida, porque o Espírito Santo é um paráculo divino. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher dos seus pecados. Oh, glória, tem glória a Deus por isto, igreja. É tremendo demais, ouvintes. A porta é estreita,
nem todos poderão entrar. A porta estreita não pode, o adúltero não entra, o fornicador não entra. Oh glória, porque tudo isso é pecado no caminho estreito. O pecador até pode entrar, mas tem que se largar os seus pecados, negar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia para seguir a Cristo. Não tem como seguir a Cristo vivendo com vida dupla. Não tem que, glória a Deus, seguir a Cristo em adultério, em prostituição, na mentira, no engano. Não tem como, glória, entrar no caminho estreito e praticar as coisas da carne. E nesta noite Deus está falando com a igreja para se preocupar, se porfiar, entrar pela porta estreita, porque a porta estreita que levará glória, aqueles que entrou por ela ao céu, mas aqueles que entrar na porta larga, no caminho largo, será conduzido à perdição e à destruição eterna, que é o lago de fogo e enxofre. E mas nesta noite Deus está chamando a atenção para nós se arrepender dos nossos pecados, aleluia. Entrai pela porta estreita. Jesus falou: entrai pela porta estreita, mas poucos vão entrar. Olha que a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaço do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Nós notamos que a porta larga é a facilidade, tudo que é fácil. Oh glória, até mesmo alguns que frequentam aqui a nossa igreja, não largou seus pecados, estão amaziados, não se casaram ainda. Outros estão divorciados e casaram de novo, sabendo que é pecado contra Deus. Outros adulteraram, escutam a palavra e não conseguem largar os seus pecados, porque eles não porfiaram entrar pela porta estreita. Eles querem entrar pelo caminho largo, mas o caminho largo, a Bíblia diz que conduz à perdição. Olha que a Bíblia diz: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontra. Oh glória, o caminho estreito é o caminho da verdade. Poucos querem esse caminho, poucos querem obedecer a doutrina da palavra de Deus, poucos querem entrar nesse caminho. Vocês, até alguns aqui que estão hoje, estão me escutando longe também. Eu não sei onde você me escuta, mas você não se preocupe em entrar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito é renúncia, o caminho estreito é abandono de pecado, o caminho estreito é santidade e vida com Deus, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de sacrifício. Oh glória, se você no mundo adulterava e tinha prazer em adulterar, aqui na igreja vai ter que matar a sua carne, vai ter que morrer essa parte da sua vida, e se ele quiser ressuscitar, você vai ter que matar de novo, para que o diabo e a carne não tenha poder contra a tua vida. Se você usava droga, fumava, jogava, oh glória, no mundo, na igreja você não poderá mais jogar. E se caso o diabo se levantar para, glória, atiçar a sua carne, trazer o desejo da sua carne para jogar, para beber, para roubar, para prostituir, o que você vai fazer? Vai tomar a tua cruz de cada dia, vai negar a si mesmo, tomar a tua cruz de cada dia para seguir a Cristo, e também vai matar a sua carne para ter uma vida consagrada, oh glória, uma vida santa, para entrar na porta estreita. Assim diz a palavra de Deus. Não tem como você entrar na porta estreita se você não nega a sua carne, você não nega os seus pecados. Você até pode entrar na igreja a porta estreita, mas do caminho que é o de glória a Deus, porta estreita, você não consegue entrar. Quantos entram na igreja a porta estreita, mas não permanece? Até sabe que está errado pecar contra Deus, até sabe que é errado adulterar, até sabe que é errado prostituir, até sabe que é errado fornicar, até sabe que é errado cometer sexo fora do casamento, sabe que é pecado, mas não se rejeita, não nega a si mesmo, não se consagra, e também o Espírito Santo não se apodera desse povo, porque o Espírito de Deus se apodera da vida daquele e daquela que é arrependida totalmente de coração, para que ele possa se apoderar daquela pessoa, e aquela pessoa ser uma crente selada com a promessa do Espírito Santo de Deus.
pastor, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Verdade. E nem receberá se você não obedecer a doutrina. Você até vem no caminho estreito, mas não obedece. Quem que já se desfez das suas coisas do mundo? Se desfizeram, você está começando a entrar pela porta estreita. Ah, não, fora da vista da igreja, do pastor, e glória a Deus, dos irmãos, das irmãs, eu coloco um shortinho curto, eu vou para a praia de biquíni. Os irmãos, eu tenho time de futebol, eu tenho caso com 2, 3 mulheres, eu gosto de um bermudão, uma sunga na praia. Ninguém está me vendo. A Bíblia diz que o caminho estreito é particularmente para você, porque ninguém salva ninguém. A Bíblia diz que quer seguir a porta estreita, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz de cada dia. O que é cruz? A Bíblia diz que Jesus falou assim, você tem que crucificar a carne e as suas paixões. É isto, a sua cruz de cada dia. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Então, o que entendemos com isso? Que a cruz de cada dia é crucificar o desejo todos os dias. Porque quem era que praticava prostituição? Aquele espírito imundo, ele saiu. Mas a Bíblia diz que ele fica em lugares áridos, caminhando. E ele observa aquela casa que ele habitava. E aquele demônio, por exemplo, da prostituição, ele vai voltar para te visitar novamente. Se você tiver com o Espírito Santo, ele bate retirada. Mas se a Bíblia diz, quando ele encontra a casa varrida e adornada, ele com mais 7 para entrar na vida daquele que não tem o Espírito Santo. Porque a igreja está ensinando muito sobre o Espírito Santo. Porque nós temos falado para vocês buscar o Espírito Santo. Vocês querem vencer o pecado? Você precisa ter o Espírito Santo. Pode observar, toda a pregação está sendo falado sobre o Espírito Santo. Você quer ser uma crente fiel e sincera, cheia do Espírito Santo, ter sede para orar, ter sede para jejuar, ser fiel na palavra, ser fiel no dízimo, nas ofertas, ser fiel até nas vestimentas, que é a doutrina da santificação. Busque o Espírito Santo, que a tua vida vai mudar por completo. Quem compreende, diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Ontem aqui eu dei um estudo sobre o Espírito Santo, 1h40 pregando, mas foi tremendo falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o paráculo divino. Ele traz arrependimento. Ele ensina sobre a justiça e sobre o juízo. Se você receber o Espírito Santo, os seus pecados não terão mais poder contra a tua vida. Se você receber o Espírito Santo, como eu disse, a mulher que está amaziada, ela larga do homem assim, Por quê? Porque se o homem é uma pedra de tropeço, ela vai querer agradar a Deus, não o homem. E aí para agradar a Deus, vai ter que largar os pecados. O homem é a mesma coisa. Se é viciado, se é um idólatra, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não entende os mistérios desta pregação. Ela até murmura, reclama. Para que falar tanto? Mas quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazendo arrependimento nos corações das pessoas, e as pessoas vão largando os seus pecados. Então, se o irmão, a irmã não tem o Espírito Santo, você ainda não é um crente oficial. Você pode até ser chamado de crente, de evangélico, mas no reino de Deus, você ainda não tem o selo da promessa de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. O selo é a marca da salvação do crente. Quem entende, diga glória a Deus.
Note bem, eu recebi o Espírito Santo com 12 anos, foi 12, 11 ou 12, eu não estou lembrado agora, mas era uma dessas duas idades, acho que foi 12 anos, e eu, irmãos, eu era, glória a Deus, de um ministério, que tinha uma doutrina severa, igual esta aqui, igual a nossa igreja aqui, uma doutrina tremenda, e aí, eu usava bermuda mesmo assim, jovem, adolescente, na lógica, o que é? Não tem nada de mais uma criança usar, não é? E eu assim usava, mas eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, me convencer que aquilo não era para um cristão. E ali, glória a Deus, na minha lógica, quando eu não tinha o Espírito Santo, para mim não tinha nada de mais. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, ele trouxe o arrependimento e me converteu. Então é a mesma coisa. Talvez você ache que usar um brinco não é pecado. Usar uma calça comprida, as mulheres, não é pecado. Você acha que usar maquiagem não é pecado. Você acha que ficar amaziado não é pecado. Como diz aí o ditado aí para o povo: amigado com fé, casado é. O Satanás é terrível. Então o que acontece? Acho que não tem nada de mais. Mas quando se recebe o Espírito Santo, ele mesmo se encarrega de mostrar para você o que é certo e o que é errado. Quem compreende, diga glória a Deus. Por isso é importante vocês que não receberam ainda o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo. Quantos deixaram a fé? E um dia disse que tinha o Espírito Santo. Nunca teve. Porque quem se desvia e tem o Espírito Santo ele se encarrega de mostrar para aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, que ele vai para o inferno se ficar no mundo. E o Espírito Santo não deixa a pessoa em paz enquanto não voltar para a casa de Deus. Quem tem, diga glória a Jesus. Ele incomoda, ele convence, fala: volta, meu filho, você vai para o inferno, porque o Espírito Santo tem ciúme de nós, diz a Bíblia, e ele nos selou com esta promessa. Se você está na igreja, você pode se batizar, você pode ser um dizimista, um ofertante, você pode até orar, mas se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você não vai poder entrar no céu. Porque o Espírito Santo que vai tirar a igreja da terra e vai levar até Jesus. E só pode subir quem tem um selo do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quem compreende, diga glória a Deus. Faça um propósito com Deus, queridos internautas ouvintes, de receber o Espírito Santo. Querida igreja, faça. Tem irmãos aqui que faz tantos votos, tantas campanhas para coisas fúteis dessa vida, para coisas desta vida, mas nunca fez uma campanha de jejum, de oração, votos, campanha da igreja, para receber o Espírito Santo de Deus. Faça um compromisso, que quando você receber o Espírito Santo, pode ter quem quiser falar: agora lá anda assim, assim, assado. Você vai falar: sai dela, sai dele, capeta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar autoridade até para expulsar os demônios. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem já viu aqui eu expulsando demônio aqui na frente? Quem já viu? Quem já viu eu expulsando demônio? Levante as mãos. Você vê que eu não preciso nem pôr a mão neles. De longe mesmo, sai. Mas não é eu que tenho autoridade. É o Espírito Santo que está sobre mim, que os demônios não aguentam o poder de Deus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Então a Bíblia mostra para nós, queridos ouvintes, que sem o Espírito Santo nada possamos fazer. Você quer largar aquelas coisas mundas, irmã? Quer, irmão, também ser um crente fiel, para de ser um tribulado? Para de ser uma atribulada, irmã. Você precisa receber o Espírito Santo. Pode ver os crentes que receberam o Espírito Santo. É firme. São crentes firmes. Mas aqueles que não recebem, só vivem a se queixar e reclamar. Mas só vivem a reclamar e tribular a vida do irmão, da irmã.
Mas quando recebe o Espírito Santo, é diferente. Até para ficar em casa você não consegue ficar, porque o Espírito Santo vai falando no teu coração. Vai para o culto, minha serva. Vai para o culto, minha serva. Lá eu tenho alguma coisa para te entregar. Chega aqui, você já chega aqui. Você está até triste, chegou aqui, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, o problema vai embora. Deus revela a sua causa, te dá vitória. Reclamaia. A importância de termos o Espírito Santo é esta. Porque ele faz nós passar por onde? Pela porta larga ou pela porta estreita? Estreita. E tem irmãos aqui, irmãos que estão na porta larga. Você até entra no caminho estreito, mas vive na porta larga. Tem uma vida na porta larga. Deus está chamando para um concerto nesta noite. Igreja, dá uma salva de palmas para Jesus. Toda a igreja, salve com o Senhor com as palmas. Bate palma e dá glória. Até para dar glória a Deus, quem tem o Espírito Santo é diferente. Quem não tem o Espírito Santo faz assim, ó. Glória a Deus. Um defunto tem vida. É verdade, está morto. Porque não tem a vida, que é o Espírito Santo. Quem tem? Tem o cão morto, que é Satanás. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ele tem um diabo na vida dele. Você tem que ser liberto desse diabo. Aí ele entra em você. Porque o Espírito Santo não pode entrar onde tem água suja. Pessoas que não têm compromisso. Pessoas que só vêm à igreja pela necessidade. Pessoas que não dão glória a Deus voluntariamente, aleluia. Pessoas que não oram com autoridade. Você pode observar, quem ora baixinho pode saber que não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, Deus dá armas para enfrentar o campo inimigo. Ele quer, sai dele, sai dela, diabo. O crente que não tem, fica, sai, diabo, por favor, diabinho. Sai dela, Satanás, em nome de Jesus. Então note bem, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Produz nele fonte de vida eterna, produz os frutos do Espírito. Mas quem tem o diabo, produz só coisa ruim. E aqueles que não receberam o Espírito Santo, quem está habitando em você ainda, quem atua na tua vida, o espírito imundo ainda. Por isso que nós faz campanha de libertação. Você vai na campanha, mas não coloca propósito. Tem pessoas que estão aqui hoje no culto, todos me escutando. Entra a campanha, sai campanha de libertação, mas não faz propósito para ser liberto. Quando você faz a campanha e é liberto, aí quem vai se apoderar de você? O Espírito de Deus. Note bem, olha o testemunho. Tem duas irmãs aqui que congregam conosco agora aqui. Muitos anos já faz, mais de 5 anos que congregam conosco. Mas elas congregam, mas não era batizada, nem com o Espírito Santo, nem nas águas. E andava que nem uma ímpia, um povo do mundo, né? E na última vigília aqui, teve um culto que ela manifestou. Elas manifestaram com o diabo aqui. O diabo pegou elas aqui, uns cultos atrás, mais ou menos 2 meses atrás. E ali o Senhor falou para mim que estava libertando ela naquela vigília. Acho que tinha alguns irmãos aqui na vigília. E Deus estava libertando elas naquela vigília. E que ia batizá-las com o Espírito Santo. Primeiro, o que aconteceu nelas? A libertação. Elas foram libertas. Aí na outra vigília que elas vieram, receberam o Espírito Santo. Ela usava bermuda, usava roupa sem manga, usava as coisas do mundo. Todas as duas. Agora, irmãos, nós mesmo conseguimos ver, ninguém fala nada para elas. Elas mesmas que estão tirando delas. Não vinha na igreja, já está vindo, sai todos os cultos. Não usa mais roupa sem manga. Tirou as coisas do mundo. Falou para mim, pastor, estou limpando. Porque o próprio Espírito Santo tem essa função de trazer o arrependimento e dar consciência que isto é pecado. Porque quando não temos o Espírito Santo, nós achamos que é coisa da igreja, do pastor. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele mesmo se carrega a mostrar o que é certo, o que é errado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Bem bonita, vai lá. Dá glória também, igreja. Vocês querem receber o Espírito Santo? Quem quer? Quem não tem ainda quer receber. Você tem que buscar
Receber a libertação. Receber a libertação. Tem campanha de libertação? Pode vir o que vier. Essa campanha eu vou fazer para mim. Eu quero que Deus me liberta. Aí Deus vai te libertar. Mas você fazer o propósito, uma campanha, abrir jejum, para ver a libertação. Se Deus te libertar, porque a Bíblia diz o quê? Se o Filho do Homem vos libertar, quem é esse Filho do Homem? O próprio Jesus. Se o próprio Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Acabou. A vez do diabo acaba quando Deus te liberta. Aí quem vem? Vem aquela pessoa tão poderosa. Vem aquela pessoa bendita e poderosa, que é o Espírito Santo de Deus se apoderar da sua vida. Aí acabou a vez do diabo mesmo. Ele te cerca a promessa e te faz ser um crente cheio de Deus, cheio da presença, cheio da autoridade, e não tem capeta que aguenta. Você se torna um crente de oração, você se torna uma crente de jejum, você é dizimista, você obedece a palavra, você vem ao culto. Oh glória, levante a mão da glória aí, porque o Espírito Santo quer agir na sua vida. Mas para isso você tem que ter a busca. Tem que ter interesse de buscar. Já percebeu que nós já deu conselho para vocês largar as coisas do mundo e você não larga? Para de usar isso, irmã. Quem aqui eu já dei conselho para vocês parar de usar as coisas do mundo? Levante as mãos. Pararam? Não. Está usando as coisas do mundo? Eu quero saber para nós sentar você. Glória a Deus. Quem está usando as coisas do mundo aí? Quer dizer, não consegue, porque não foi selado com a promessa. Não recebeu, e Deus não confia em você ainda. Porque para Ele dar o seu Espírito, Ele tem que confiar em você. Não parte, você não faz nada para Deus confiar em você. Não parte de você. Tem que partir de você. Você tem que querer receber a libertação e receber o que mais? Quem? Grita bem forte. Quem? Você só vem na igreja um dia na semana. Você quer receber quem? Você recebe ninguém. Ele nem te visita. Você entra com o diabo e sai com ele. Ah, mas se você falar, agora eu vou fazer uma campanha, eu quero ver miserável. Você vai largar a minha vida, desgraçado. E o bichão vai ser queimado. Porque você vai buscar. Porque diz o quê? Quem clama a mim, eu responder-te-ei. Se você fazer a campanha clamando, buscando, Deus vai responder com fogo. E o diabo vai ter que largar a tua vida. Porque o diabo não aguenta o fogo do Espírito Santo. O diabo não aguenta o fogo de Deus. E ele vai ter que sair, ele vai ter que largar, ele vai ter que parar de atuar na tua vida. E você vai receber o Espírito de Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Levanta a mão, pelo amor de Deus, e dá glória aí. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória. Aleluia, glória a Deus. Pelo menos 2 minutos de glória. Vai, glória, 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 glória. Não, mas não é que se glória fraquinho, não, dá glória. Glória, anda na raia. Oh, maravilha. Deus que falou para mim aqui, eu quero batizar os meus filhos. Porque sem o meu Espírito eles não podem ser salvos. Mas meus servos eles não se interessam. Vem para a vigília, vem para a vigília buscar. Vem para a vigília buscar. Vem para a consagração. Vem para os cultos. Vem, vem, vem. Que Deus vai te selar com a promessa. Oh irmão, oh igreja. Quando eu recebi o Espírito Santo foi uma descarga tão forte de poder. Quando recebi o Espírito Santo foi uma descarga tão forte de poder que eu saí assim, ó. Assim, ó. Aliando. Verdade. Tive que ser carregado. Meu tio teve que pegar na minha mão e me arrastava. E eu pulando. Eu pulando falando língua estranha. No meio da rua. Porque quando Deus batiza é descarga de poder. Foi lindo ver as irmãs recebendo aqui o poder de Deus esses dias. Mas foi um poder tão grande que elas pulou a igreja inteirinha. E não parava. Estava aí no dia? Foi lindo ou não foi? É lindo demais o Espírito Santo. Então, quando vocês veem os crentes falando línguas estranhas,
pulando, é poder, é graça que está descendo. Tem irmãs que estão fazendo coisas do mundo, por isso que não recebeu a promessa divina. Porfiar e entrar pela porta larga, não é porta larga não? Mas então, por que vocês estão entrando na porta larga? Entrar pela porta estreita, não é? Ó, entrar e pela porta estreita. Você pode ver que tem pessoas que não lêem nem a Bíblia, não lê a palavra. Quem leu a palavra hoje em casa? 2 pessoas só, porque ainda não tem o Espírito Santo. Mas quem cozinhou hoje? Quem limpou a casa? Quem dobrou alguma roupa? Tá vendo? Quem ficou com a cara porta dentro de casa? Quem ficou pescando em casa? Dormindo? Tá vendo aí? A Bíblia diz: aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Onde está teu coração? Está aqui no altar ou nas suas coisas? O que é mais importante para vocês, querida igreja? Por isso que vocês têm que ver. Por que eu não recebi o Espírito Santo? O que é mais importante para você? A mulher? O homem? Os jogos? A cachaça? A roupa? O brinco? A maquiagem? A praia, ir para a praia de biquíni? Maiô? Os irmãos de sungão vermelho, né? Para chamar a atenção das mulheres na praia. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Os ouvintes, eles até murcharam aqui agora, que agora o pau está quebrando. Só uma irmã que deu glória lá atrás. Lá. Eita maravilha. Então note bem. Aonde está teu coração, ali está o teu tesouro. Seu coração está na onde, igreja? Na idolatria? No marido? Se o marido hoje falar, você não vai mais para a igreja, você vai fazer o quê? Ah, não vou, porque eu amo ele demais. Aí ele, se você for, você vai ter que largar de mim. Na hora as mãos larga. Porque ainda não entrou pela porta estreita. Está na porta larga, está na porta de Satanás. Essas igrejas mundanas é porta larga, que lá pode tudo. Porta dos demônios. Mas o santo ministério pentecostal, a doutrina de Deus, é a porta estreita que Deus preparou para nós. Quem compreende, diga glória a Deus. Então busque entrar por esta porta e receber o Espírito Santo. A porta do santo ministério pentecostal, a doutrina de Deus, que é a porta estreita de Deus aqui na terra. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Que Jesus faça vocês entrar pela porta estreita. Para vocês entrar no céu, amém? Fala comigo, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode tomar seus assentos, igreja. Entra na fila.